Bom dia para todos. Este acampamento tem como título, como lema: Restaura, Senhor, a nossa casa. Restaura, Senhor, a nossa família. Vocês já puderam ouvir aqui bastante ontem sobre este assunto. E eu quero colocar mais algumas coisas ainda hoje. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus, quando quis que a humanidade existisse, Deus criou um projeto. Porque tudo que existe fora do nada é parte de um projeto, de um plano, de uma realização. Assim como este centro de evangelização foi projetado, os engenheiros calcularam essas vigas, muito bem calculadas. Quem sabe um pouco de resistência dos materiais sabe disso. Todas essas colunas onde se apoiam, cada uma dessas vigas foi calculada exatamente para que a fundação suporte todo esse peso. Enfim, tudo foi calculado. Tudo foi projetado para que esse centro pudesse reunir aqui milhares de pessoas, em harmonia, em paz, com segurança. A mesma coisa a humanidade. Deus, quando quis que a humanidade existisse, Deus fez um projeto. E esse projeto de Deus tem nome: família. Família. Deus podia ter feito com que cada um de nós viesse a esse mundo sem precisar de um pai, sem precisar de uma mãe. Deus podia mandando as pessoas aqui. Antigamente, quando nós éramos crianças, falavam que a cegonha trazia as crianças, né? E as crianças eram enganadas assim: não, vai chegar mais um irmãozinho, a cegonha vai chegar. E eu, como tive 9 irmãos, ficava sempre esperando a cegonha chegar, e eu nunca vi essa cegonha. E a cegonha chegava sempre de madrugada, não é? Mas Deus poderia ter mandado as crianças assim. Não, Deus não quis. Deus quis que cada um tivesse um pai, uma mãe. Cada um de nós fosse gerado no calor do pai e da mãe, do amor do pai e da mãe. Por isso a igreja não quer que ninguém seja gerado por inseminação artificial, nem por clonagem, nem por nenhum outro método. O catecismo da igreja é bem claro que a igreja, Deus deu ao pai e à mãe a maternidade e a paternidade que vem de Deus. Então é o pai e a mãe que no ato de amor tem que gerar os seus filhos. No ato conjugal, no ato sexual. E a igreja ensina que aqueles casais que não podem ter filhos, não conseguem ter filhos, paciência. Juntem a sua dor, na dor do Cristo na cruz, e quem sabe adotem filhos, ou então entreguem a sua vida para cuidar de crianças abandonadas, crianças carentes. Porque os filhos do coração não são menos dignos do que os filhos da carne. Então Deus quis que a humanidade existisse em forma de família. Deus fez o homem, viu que o homem não era feliz sozinho, então ele fez a mulher. E disse o que para os dois? Aí está toda a essência do plano de Deus para a humanidade. Primeiro Deus olhou para o casal e disse, depois que ele fez Eva, levou Eva para Adão, ele disse para os dois: por isso, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne, uma só realidade humana. Carne na Bíblia quer dizer realidade humana. Jesus disse: o espírito é forte, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. E Deus diz para o casal: sejam uma só carne, sejam uma só natureza humana, sejam uma só vida, sejam um só projeto, sejam unidos. O casal que não é unido nunca será feliz.
O casal onde um mente para o outro, onde um engana o outro, onde um trai o outro, um é fingido com o outro, onde um esconde as coisas do outro, esse casal não é feliz, porque não cumpre o projeto de Deus. Sereis uma só carne. Esta foi a primeira ordem que Deus deu para o casal: vocês têm que ser unidos. Segunda ordem que Deus deu para o casal: crescei. Crescei. A terceira: multiplicai. E a quarta: dominai este mundo. Então Deus entregou, meus irmãos, a vida, a humanidade, o mundo, na mão do casal, da família. Crescei, multiplicai, dominai a terra. Nós estamos destruindo a família. Nós estamos criando famílias que não são famílias. As tais famílias alternativas. Longe da família que Deus criou. Um homem unido com uma mulher, tendo seus filhos. Fora disso não é família. Deem outro nome. Deem o nome que quiser dar, mas não deem o nome de família. Porque família é aquilo que Deus criou. Um homem unido com uma mulher para serem uma só carne, para crescer, multiplicar e dominar esse mundo. E os casais então têm os seus filhos. E pelos filhos a humanidade cresce. E cada filho que nasce nesse mundo, meus irmãos, cada pessoa que nasce nesse mundo é uma glória a Deus. Por quê? Porque o grande santo Irineu de Leão, lá do século II, Santo Irineu de Leão dizia assim: o homem é a glória de Deus. Quando ele fala o homem, claro, ele está falando a pessoa humana, o homem, a mulher. Não tem nada mais maravilhoso do que o homem, a pessoa humana. Um dia, os aviões não vão poder mais voar. Um dia, os navios não vão mais singrar os oceanos. Um dia, os computadores não vão mais calcular. Mas uma vida humana jamais acaba. Porque cada vida humana é a imagem do próprio Criador. Por isso é imortal. Infelizmente hoje querem igualar o animal com o homem. Infelizmente hoje os animais estão tendo mais direito do que os homens. É lamentável, é triste isso. Temos que cuidar dos animais. Claro, eles também são criaturas de Deus, mas eles são criaturas de Deus que foram criadas para servir ao homem. Nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Só o homem tem inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, capacidade de cantar, de chorar, de sorrir, de rezar. Só o homem sabe que Deus existe. O animal não sabe que Deus existe. Vocês nunca viram um animal de joelhos adorando a Deus? Nossos filhos são a glória de Deus. Nossos filhos são a obra mais maravilhosa deste mundo. Então Deus quis colocar na família, na mão do pai e da mãe, o cuidado, a responsabilidade de gerar os filhos e de educar os filhos. O Papa João Paulo II dizia lá na Carta das Famílias que o ato de educar é o prolongamento do ato de gerar. Quem gera, educa. Então, meus irmãos, é muito importante nós compreendermos que todo o projeto de Deus para esse mundo depende da família, dos pais e dos filhos. Então, para que haja harmonia nesse mundo, nós temos que ter filhos educados, obedientes, filhos santos, jovens santos, crianças santas, e nós temos que ter pais santos, para que tenhamos uma família de Deus, santa e abençoada, e o mundo então será feliz. Eu gostaria de fazer duas reflexões com vocês que estão na Bíblia. No livro do Eclesiástico,
tem dois capítulos, capítulo 3 e o capítulo 30. O capítulo 3, Deus fala para os filhos, e o capítulo 30, Deus fala para os pais. Eu queria fazer uma reflexão sobre isso, muito importante. Eu quero começar antes, no capítulo 6 da carta aos Efésios, onde São Paulo fala para as famílias. Em Efésios 6, quem está aí com a sua Bíblia, São Paulo, quando fala aos casais, aos pais e aos filhos, ele fala de maneira muito rápida, mas muito profunda. Ele diz assim, capítulo 6, versículo 1 da carta aos Efésios, São Paulo diz assim: filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é este: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. São Paulo está citando Deuteronômio 5,16. Gostaria que os filhos prestassem atenção nisso que São Paulo diz, que o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa é o quarto mandamento. E São Paulo diz qual é a promessa para o filho que honra o pai e a mãe. São Paulo diz que a promessa é essa: sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Eu pergunto, será que alguém aqui não quer ser feliz? O grande anseio do homem é ser feliz. Será que alguém aqui não quer ter vida longa? Não, todos nós queremos viver 100 anos. Então São Paulo diz que estas duas são as primeiras promessas que Deus colocou para quem cumpre os mandamentos, o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que você seja feliz e você tenha vida longa sobre a terra. Que beleza! E depois São Paulo fala para os pais, ele diz assim: pais, não exaspereis os vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Vamos guardar essas duas palavras. Como é que a gente educa o filho? São Paulo está dizendo: pais, não exaspereis os vossos filhos. Não é com pancada, não é com varada, não é com humilhação, não é com castigo humilhante que você educa seu filho. São Paulo diz: não, ao contrário. Ele diz: na educação e na doutrina do Senhor. Vamos desdobrar isso um pouco, porque aqui tem muitos de nós que somos pais, que somos filhos. Vamos primeiro desdobrar um pouco o que Deus fala para os filhos e depois para os pais. No capítulo 3 do Eclesiástico, então por favor, quem está com a sua Bíblia, pegue lá, capítulo 3 do Eclesiástico, Deus fala para os filhos, o Espírito Santo fala para os filhos. Sabemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então diz aqui, vejam: ouvi, meus filhos, versículo 2, ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Veja, uma coisa que eu preciso explicar antes, é que o Eclesiástico, ele foi escrito num gênero literário do judeu chamado paralelismo bíblico. Quer dizer, ele fala do pai, depois ele fala da mãe, fala do pai, fala da mãe. Na verdade ele está falando dos dois, mas ele fala um de cada vez. É o estilo literário judaico, né? Então ele diz assim: ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Filhos, vejam que coisa importante. Primeiro, o Eclesiástico diz: ouve o conselho do teu pai. Por quê? Porque teu pai te ama, teu pai te deu a vida, teu pai quer a tua felicidade, teu pai é a tua mãe. Mas ele diz: não basta ouvir, siga o conselho do teu pai. Eu acho muito interessante que ele diz aqui: de tal modo que sejais salvos.
O conselho do teu pai e da tua mãe pode salvar a tua vida. Por que que tem muito jovem hoje com a vida desgraçada? Na droga, no crime, na bebida, numa desordem sexual. Por quê? Será que é porque não ouviu o conselho do seu pai e não colocou em prática? Certamente todos os pais dizem para os seus filhos: não entre na droga, não entre na violência, não entre no mundo do crime. Filhos, é o primeiro conselho que o Eclesiástico dá para os filhos: filhos, ouve o conselho do teu pai e segue, para que você seja salvo. Eu penso que muitos jovens estariam salvos da morte terrível que tiveram, se tivessem ouvido o conselho e seguido o conselho do seu pai e da sua mãe. Depois o Eclesiastes continua dizendo, versículo 5, quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Eu quero dizer a vocês que eu contei, meus irmãos, nesse Eclesiástico 3, 8 bênçãos que Deus promete para o filho que honra o seu pai e a sua mãe. Eu contei só nesse capítulo 8 bênçãos. Veja, essa é a primeira. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Que tesouro é esse? Graças, bênçãos, felicidade. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Você quer bênção maior do que essa? Eu tenho 5 filhos. Não tem alegria maior nesse mundo, meus irmãos, para o coração de um pai, quando você vê os seus filhos felizes. Quando você vê um filho concluir um curso de medicina, de engenharia, de seja o que for. Quando você vê que o seu filho é honrado, o teu filho trabalha com honestidade, com caráter, sem precisar colocar a mão na corrupção para sobreviver ou para viver. Não tem alegria maior para o coração de um pai do que a alegria que ele encontra nos seus filhos. E Deus está dizendo que isso é uma bênção. Quem honra seu pai, também a sua mãe, achará alegria em seus filhos. Não há coisa mais triste do que um pai que sofre por causa do seu filho. Eu me lembro de um amigo meu da universidade que um dia chegou para mim de manhã, numa segunda-feira de manhã, e disse: Felipe, meu filho pensa que eu sou papel higiênico dele. Eu falei: que isso, meu amigo, calma. Ele diz: não, é isso mesmo, porque eu estou dormindo 3 horas da manhã, o telefone toca porque ele está na polícia. Meus filhos pensam que eu sou papel higiênico para limpar a sujeira que eles fazem. E eu vi a dor, eu vi a angústia no coração daquele pai. Então essa promessa é maravilhosa. Quem honra sua mãe é semelhante que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos, será ouvido no dia da oração. Olha outra promessa fantástica. Quem é de nós que não quer ser ouvido no dia da oração? Deus está prometendo isso para o bom filho. Você que é jovem, eu convido você a tomar posse dessas bênçãos nesse dia. Honra teu pai e a tua mãe, e você vai ter vida longa, você vai ser feliz, você vai encontrar a felicidade dos seus filhos, você vai ser ouvido no dia da oração. Meu Deus, quanta bênção! Bênção sobre bênção. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como se fossem a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção. Que palavra importante essa, meus irmãos. A gente pode perguntar talvez, mas como é que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe? O Espírito Santo ensina. Honra teu pai, versículo 9, por teus atos, teu procedimento, tuas palavras, tua paciência
você tem que ter paciência com teu pai e com a tua mãe, porque eles também têm defeitos. Você tem que saber perdoar teu pai e a tua mãe. Tem que ter paciência com o velho, quando ele já está ficando esclerosado, quem sabe, um pouco caduco. Quem sabe quando ele faz você até passar alguma vergonha na frente dos seus amigos. Tenha paciência. Honra teu pai nesta hora. Quem sabe você vai ter que buscar teu pai um dia, caído na sarjeta, embriagado. Vá buscá-lo, porque é teu pai. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção. A fim de que ele te dê a sua bênção. Meus irmãos, a bênção do pai e da mãe é uma coisa sagrada. Infelizmente hoje nós perdemos o costume de pedir a bênção do pai e pedir a bênção da mãe. Infelizmente hoje os filhos já não chamam mais o pai de senhor e de senhora, mas é um simples você. É lamentável isso. Eu gostaria que vocês ouvissem o que diz aqui o versículo 11. A fim de que ele te dê a tua bênção e que ela permaneça em ti até o último dia da tua vida. Deus está dizendo que a bênção do seu pai permanece com você até o último dia da tua vida. E o que essa bênção faz para você? O versículo 11 explica. O versículo 11 diz assim: a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Deus me livre, meus irmãos, um pai ou uma mãe amaldiçoar seus filhos. Santo Agostinho conta num dos seus livros, De Civitate Dei, a cidade de Deus. Santo Agostinho diz que quando ele morava em Hipona, no norte da África, uma mãe amaldiçoou 7 filhos, e Santo Agostinho diz que esses 7 filhos sofreram que nem cachorro. Como diz o povo, comeram o pão que o diabo amassou. Santo Agostinho de Hipona, doutor da igreja. Ele diz que um desses filhos ficou livre da maldição, quando se ajoelhou diante do túmulo de um mártir do Império Romano, e suplicou a Deus pelo sangue daquele mártir, que ele ficasse livre daquela maldição. E Santo Agostinho conta que aquele jovem naquela hora teve que como um desmaio, e quando ele voltou a si, quando ele acordou, ele estava livre daquela maldição. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não brinquemos com isso. Se você ainda tem seu pai, se você ainda tem a tua mãe, vai lá, por favor, beija a mão dele e diga: pai, a bênção. Mãe, a tua bênção para o teu filho. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que isso é uma coisa muito simples. Graças a Deus eu ouvi essa palavra aqui há mais de 40 anos, 30 anos, pela boca do nosso querido Monsenhor Jonas, com quem eu trabalhava desde os meus 20 anos de idade. Então, quando meus filhos nasceram, eu comecei a ensinar: beija a mão do papai, toma a bênção do papai e da mamãe, porque nós queremos te abençoar. Hoje, meus irmãos, eu tenho um filho de 40 anos de idade. São 2 engenheiros, 2 dentistas e uma médica. A primeira coisa que esses moços e moças fazem quando me encontram é beijar meu rosto, beijar minha mão e dizer: a bênção, pai, a bênção, mãe. Seja por telefone: a bênção, pai, a bênção, mãe. Eu tenho comigo que esses filhos são felizes, porque Deus os abençoa pela bênção que nós damos a eles. Porque a bênção do pai fortalece a casa do seu filho, e a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Não sou eu quem estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso, que a bênção do pai e da mãe tem poder, mas nós estamos jogando fora esse poder, essa bênção que Deus nos dá, essa coisa tão simples.
Eu me lembro que quando eu era menino, eu pedia a bênção do meu pai e da minha mãe 4 vezes por dia. Hoje que eu estou dando conta disso. Quando eu acordava, logo que saía da cama, bença pai, bença mãe. Quando ia para a escola ao meio-dia, bença pai, bença mãe. Quando eu voltava da escola, 4, 5 horas da tarde, bença pai, bença mãe. Quando eu ia dormir, depois do terço, bença pai, bença mãe. Não é possível que eu não seja abençoado. Com tanta bênção 4 vezes por dia, não é possível. Eu acho que eu estou aqui pregando hoje isso porque eu recebi bênçãos sobre bênçãos. Guarde isso. Deus te deu a vida através do teu pai e da tua mãe. Deus quer te dar a graça, a bênção através do teu pai e da tua mãe. Vá buscar. Não deixe para depois. Que bom que vocês entenderam. E aqui termina ainda o Eclesiástico no capítulo 3, dizendo o seguinte: não te glories daquele que desonra teu pai, pois um homem adquire glória com a honra do seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, seja paciente, seja indulgente. Não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. Gente, que coisa bonita que Deus promete aqui. Pois a tua caridade com teu pai não será esquecida. Se Deus diz que nem um copo d'água vai ficar sem recompensa, imagina a caridade para com o pai. E o Eclesiástico fecha o capítulo dizendo que aquele filho que honra teu pai e a tua mãe receberá 3 graças especiais. Eu quero ler para você. Está aqui: por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Vejam, é muito interessante. Por teres suportado os defeitos do teu pai e da tua mãe, será-te dada uma recompensa. Essa recompensa são 3 bênçãos. Deus sabe que o pai tem defeito. Deus sabe que a mãe tem defeito. Deus sabe que tem mãe que é chata. Deus sabe que tem pai que é chato. Mas Deus diz assim: por teres suportado os defeitos da tua mãe e do teu pai, ser-te-á dado uma recompensa. Gente, essa recompensa são 3 bênçãos, que agora eu vou ler. Versículo 17. Primeira, tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Segunda, lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Gente, eu nunca vi, num único capítulo da Bíblia, tanta promessa de bênção como nesse capítulo 3 do Eclesiástico. Para o bom filho, para o filho que honra seu pai e a sua mãe. Ele termina dizendo: se você tiver paciência com os defeitos do teu pai e da tua mãe, eu vou te dar 3 graças. A primeira, a tua casa será próspera na justiça. Justiça na Bíblia quer dizer, é sinônimo de santidade, de virtude. Tua casa será uma casa santa. Segundo, lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Quando você estiver na aflição, quem sabe desesperado por algum problema, Deus vai mandar um socorro para você, porque você socorreu o seu pai, porque você socorreu a sua mãe. Deus vai mandar um socorro para você naquela hora. É promessa de Deus, não é minha. E terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como o gelo debaixo do sol forte. Quem não quer isso? Quem não quer chegar diante de Deus na eternidade e ver os seus pecados dissolverem
desmancharem, desaparecerem como o gelo desaparece debaixo do sol forte. É Deus que está dizendo para você: eu perdoo os teus pecados, porque você perdoou os pecados do seu pai, porque você perdoou os pecados da sua mãe. Então eu te perdoo. Não é bonito isso? Que Deus maravilhoso. Não é à toa que Deus quis que o nosso gerador, o nosso genitor chamasse pai, e ela se chamasse mãe, da vida para nós. Mas Deus também, meus irmãos, dá uma responsabilidade muito grande para os pais. O capítulo 30 do Eclesiástico vai falar para os pais. E o título desse capítulo, que eu gostaria que você depois meditasse com calma na sua casa, o título é esse: Educação dos Filhos. Eu vou ler rapidamente por causa do tempo, só algumas coisas importantes aqui, e deixo para você depois meditar o resto. No capítulo 30 ele diz assim: aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. É claro que nós temos que entender essa palavra castiga. Não é com varas, não é com um pedaço de pau, não é com um chicote na mão, não. Minha mãe me deu muito castigo. Graças a Deus minha mãe me deu muito castigo, meu pai me deu muito castigo, mas nunca bateram em mim. Qual é o castigo que a minha mãe dava? Meia hora no quarto de castigo, para você não bater no seu irmão mais novo, para você não falar palavrão, para você não ser mal criado com os mais velhos, com o vizinho. Então você vai ficar lá meia hora de castigo no quarto. E aquilo doía na alma, mais do que se ela me desse umas varadas. Porque eu olhava pela janela do quarto, o quintal da minha casa era grande, e eu via meus 7, 8 irmãos jogando futebol e soltando pipa, e eu ali de castigo. Um dia eu cheguei a dizer para minha mãe: por favor, me dá uma chinelada e me solta. Ela disse: não. Ô mãe sábia, a mãe sábia é aquela que sabe que o melhor castigo, sabe qual é? É tirar a liberdade. Não é bater, não é humilhar. Porque o dom por excelência que Deus nos deu, meus irmãos, o dom mais precioso que Deus nos deu é a liberdade. Então, quando você quiser castigar teu filho, não bata, não humilhe, tire a liberdade. Toma a chave do carro dele, tira o videogame dele, tira o computador dele, põe ele no quarto de castigo, desde pequenininho, viu? Desde que começou a andar. Nós não podemos perder o controle sobre os nossos filhos. Tem muito pai, muita mãe hoje perdendo o controle sobre o filho. Tem filho de 2 anos de idade mandando no pai, mandando na mãe. O que é isso? Eu não sei o que eu faço com ele. Eu não sei, porque... Eu vou dizer para você o que você tem que fazer: ponha no quarto de castigo. Mas ele vai berrar, berre. Nenhuma criança morre por causa de berrar. Quando ela cansar de berrar, quando ela enxugar as lágrimas, ela vai começar a entender por que ela foi para o castigo. Você não pode perder a autoridade que Deus te deu. Olha o que diz o Eclesiástico aqui, nesse capítulo 30. O Eclesiástico diz assim: aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. Se você mimar teu filhinho tem sempre razão, teu filhinho, você depois vai ter que curar as feridas dele. Um cavalo indômito, é o versículo 8, torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. A criança entregue a si mesma, sem a correção do pai e da mãe, torna-se temerária, dá medo na gente. Adula o teu filho e ele te causará medo. Adula o teu filho, acha graça quando ele falar palavrão, acha graça quando ele fizer coisa errada. E o Eclesiastes diz aqui: e ele te dará medo mais tarde. Não lhe des toda a liberdade na juventude, versículo 11.
Não feches os olhos às suas extravagâncias. Não lhe des toda a liberdade na juventude. O Eclesiastes não está dizendo para não dar liberdade. Está dizendo para você não dar toda a liberdade. Porque você dá o dedo, o filho quer a mão. Você dá a mão, ele quer o braço. Você dá o braço, ele quer a tua cabeça. Então, educar, meus irmãos, o que é? É você ensinar a usar a liberdade. É como você guiar alguns cavalos muito fortes que conduzem uma carruagem. Então o cocheiro que fica guiando aqueles cavalos ali, com as rédeas na mão, quando ele está numa reta, ele solta as rédeas e os cavalos correm. Quando chega nas curvas, ele segura. Porque senão esses cavalos podem tombar a carruagem. Educar é isso. Educar é ensinar a usar a liberdade. Quando ele corresponde, você dá rédea. Quando ele não corresponde, você tem que puxar. Tem que puxar. Porque senão eles tombam a carruagem. Vocês estão entendendo? Os pais estão perdendo esse controle. Não pode. A autoridade que nós recebemos é uma autoridade que vem de Deus. Eu não estou pregando aqui autoritarismo, totalitário, bruto, despótico. Não, eu estou pregando aqui autoridade. Jesus disse para Pilatos: Pilatos, você não teria autoridade sobre mim se não tivesse dado do alto. Você não teria autoridade sobre seu filho se não tivesse sido dado do alto por Deus. Então você tem que usar essa autoridade. Agora, não é com violência, não é com humilhação. E aqui o Eclesiástico ainda diz o seguinte, uma coisa muito bonita: obriga-o a curvar a cabeça enquanto é jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino. É claro que antigamente se castigava com varas, hoje nem pensar, não é preciso. Educa o teu filho, esforça por instruí-lo, para que te não desonre com uma vida vergonhosa. E aí o Eclesiástico vai colocando mais uma série de outras coisas que eu deixo para vocês meditarem. Eu quero terminar colocando duas coisas. Um dia, meus filhos eram adolescentes. Eu estava andando na cidade aqui de São José dos Campos, e passou por mim um carro que tinha uma frase atrás, onde nessa frase estava escrito o seguinte: conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Aquela frase deu um frio na minha coluna, me deu medo, porque eu tinha 5 filhos adolescentes. E conquista o teu filho antes que o traficante o faça. E eu comecei a pensar, já entendi. Ou eu conquisto meu filho, ou o traficante conquista o meu filho para a droga. É uma guerra, é uma disputa. Eu não posso perder. Em nome de Deus, eu não posso perder o meu filho para um traficante. Então eu tenho que conquistar o meu filho. E como é que conquista o filho? Eu pensei nisso tanto, gente, eu rezei tanto sobre isso, que eu acabei escrevendo um livro, Educar pela Conquista e pela Fé. A primeira coisa é que você precisa conquistar o teu filho. Seu filho tem que ser apaixonado por você. Teu filho tem que sentir orgulho de você. Aí você vai educar teu filho nos valores que você quer educar. Mas como é que eu conquisto meu filho? Dando para ele a camisa da marca, o tênis da marca, a bicicleta da hora? Não. Porque senão o pobre não pode conquistar o filho. Guarde isso. Você não vai conquistar o teu filho com aquilo que você dá para o seu filho. Você vai conquistar o teu filho com aquilo que você é para o seu filho. Entendeu? É
claro que se você puder dar a seu filho coisas boas, dentro de um equilíbrio, dê. Eu não estou dizendo que você vai ter que ser morrinha com teu filho, não. Mas o que eu quero dizer é que você não vai conquistar o teu filho porque você dá ao teu filho as melhores viagens do mundo, as melhores camisas e os melhores calças e melhores tênis. Não. Você vai conquistar o teu filho se você chorar junto com ele. Se você tiver tempo para ele. Você entendeu? É aquilo que você é para o seu filho. Um pai amigo, uma mãe amiga, um pai que tem tempo, um pai que fecha o seu jornal, fecha a sua revista e vai brincar com ele. Vai levar seu filho para soltar pipa, para jogar futebol, para andar a cavalo com você no final de semana, para andar de bicicleta. Você tem que conquistar o teu filho, não é com dinheiro, é com o seu tempo, é com o seu carinho, é com a sua atenção. Compreenderam isso? Tem pai que pensa que basta abarrotar o filho de dinheiro, de roupa, de camisa, de equipamentos, de brinquedos e já conquistou o filho. Nada disso funciona. Eu vivi uma experiência muito interessante na minha vida. Um dos meus filhos, que hoje é engenheiro de produção, formado na Universidade Federal de Itajubá, quando ele estava no primeiro ano da universidade, teve uma greve de 3, 4 meses, como essa que está vendo agora. E quando as aulas voltaram, os professores derramaram uma quantidade terrível de matéria, e chegou no final do ano, em novembro, ele telefonou para mim, eu aqui em Lorena, ele em Itajubá, e ele me disse: pai, era uma sexta-feira, eu vou ter uma prova segunda-feira que eu tenho que tirar 9,5, uma prova de física, porque senão, pai, eu vou ter que ir para exame, e se eu for para exame eu vou bombar. Eu falei: e daí, Lucas? O que você quer que eu faça? Você quer que eu vá aí pedir nota para os teus professores? Porque eu tinha sido professor 10 anos nesta universidade de Itajubá. Ali eu comecei minha carreira de professor. Ele disse: não, pai, é que o senhor é professor de física, e eu precisava que o senhor passasse o final de semana comigo inteirinho estudando essa matéria aqui, dinâmica da rotação dos sólidos, para que eu possa chegar segunda-feira eu tentar tirar esse 9,5, 9,6. Eu digo: ah, bom, isso aí eu posso fazer, vem embora, traga seus livros e vamos sentar aqui, estudar. Gente, eu estudei com o menino sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Eu só levantei para ir à missa no domingo. Quando ele foi embora para a universidade, no domingo à noite, eu digo a ele: agora você vai, na hora da prova, você reze, invoca o Espírito Santo, o seu anjo da guarda e todos os santos do céu, que sua parte você já fez. Agora, Deus vai fazer a parte dele. E ele foi. Na segunda-feira ele me ligou, o telefone até tremia do outro lado, ele disse: pai, eu tirei 9,6, pai. Nunca mais eu pude esquecer isso. Isso já tem mais de 10 anos. Nunca mais eu pude esquecer isso. Ainda brinquei com ele: meu amigo, essa nota é minha também. Eu não gastei R$1 com aquele filho no final de semana, vocês estão entendendo? Mas eu gastei pelo menos umas 15 horas sentado do lado dele. Eu pensei comigo: esse o traficante não leva. Este o traficante não leva, e não leva mesmo. Hoje é um homem casado com 2 filhas, a Isabela e a Gabriela. Este o traficante não leva, porque este eu conquistei com o meu tempo, com a minha dedicação. Vocês me perdoem eu estar dando um exemplo meu. É meio feio isso, né? É meio chato isso. Mas é algo que me marcou tanto, que eu penso que tem que passar isso para os pais. E para terminar, gente, muitas vezes nós temos que pedir perdão para os nossos filhos. Não pense que porque você é pai, você não tem que pedir perdão para os seus filhos. Tem, porque você também erra. E um homem, quando erra, eu aprendi com meu pai, só tem uma saída justa: é pedir perdão.
e consertar o seu erro. Então, eu queria dizer a você o seguinte: se você errou com teu filho, se você foi humilhante, se você humilhou teu filho, se você fez teu filho passar vergonha por causa de você, porque tem pai que, eu já vi um pai esculhambar um filho na frente da namorada. Que pai maluco é esse? Chamando o filho de burro, de incompetente na frente da namorada. Esse filho fica com ódio de você, esse filho nunca mais vai ouvir um conselho seu, porque você o humilha. Não pode fazer isso. Então, se você foi injusto com o teu filho, peça perdão para ele. Uma das maiores lições que eu, como pai, recebi na minha vida, foi um dia que eu precisei pedir perdão para um dos meus filhos, que já era universitário. Mas num abraço entre nós dois, lágrimas correndo dos olhos de nós dois, o muro da separação caiu. E a paz se restabeleceu entre nós. Amém? Que Deus os abençoe. Sejam pais e sejam filhos felizes, para a honra e glória de Deus. Eu tinha 15 anos de idade, faz pouco tempo. Esse jovem deu uma palestra no Maranatá chamada Construir o Homem, o Mundo, e marcou a minha vida. Quem o pai já está no céu, levante a mão. Quem a mãe já está no céu, levante seu braço para cima, feche seus olhos e reze por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem o pai está aqui na terra, levanta a mão, feche seus olhos e pensa no beijo que você vai dar nele. Quanto filho tem vergonha de dar um beijo no pai? Vai deixar de ser homem, não. Beijar seu pai. Reza por ele agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem a mãe está viva ainda? Como é que chama sua mãe? Dona Rosa Cheirosa. Reza por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique em pé os casais aqui. Fica de frente para ela, abraça ela. E tenha fé para dizer essa frase, repetir essa frase minha. Diga para ela: eu amo a sua mãe. Eu amo a sua mãe, que foi ela quem me deu você. Eu amo a sua mãe, foi ela quem me deu você. Olha o Canção Nova Sertaneja aí, minha gente. 23 de novembro. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Ah! Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei,
vai me criticar? E se eu amei? E se eu amei? Quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se tem saudade, só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Só se tem saudade do que é bom. Chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Vamos dar aplaudir a família, gente.